Olá, tudo bem? Nosso grupo vai apresentar a análise de uma minuta de contrato de licenciamento de software e prestação de serviços de suporte técnico, trabalho da disciplina de gestão de contratos e legislação em tecnologia da informação. Vamos mostrar as partes envolvidas, o objeto contratado, a base legal, os valores, os prazos, as obrigações e o que acontece em caso de descumprimento. O nosso grupo é formado por Álvaro Sá Grossman, Diego Rezende Badaró, Laís Isabel Ruiz Arizon, Rian Monteiro Nascimento e Vitor Meirson Garcia. E o nosso professor é o Herbert Freitas. O contrato tem duas empresas com papéis bem distintos. De um lado está a Tecvision Sistemas Limitada, chamada no contrato de licenciante contratada, sediada em Vitória, Espírito Santo e representada por Carlos Eduardo Pereira. Ela é a dona do software Gestor Pro e quem concede o direito de uso e presta suporte técnico. Do outro lado está a Comercial Norte Limitada, chamada de licenciada contratante, sediada em Serra, Espírito Santo e representada por Ana Paula Souza. Ela é a empresa usuária, contrata a licença e paga pelo uso do sistema e pelo suporte. O objeto do contrato é o licenciamento do Gestor Pro, um sistema integrado de gestão empresarial, dividido em 5 módulos: financeiro e contabilidade gerencial, vendas e CRM, estoque e logística, RH e folha de pagamento e BI com relatórios gerenciais. É importante destacar que essa é uma licença de uso não exclusiva, intransferível e limitada ao território nacional, válida para até 10 estações de trabalho simultâneas. Agora, passo a palavra para o Diego, que vai falar sobre a base legal que sustenta esse contrato e a estrutura financeira envolvida. Antes de falar sobre valores, precisamos entender em que leis esse contrato se baseia. São 4. A Lei do Software, Lei 9.609, de 1998, que protege o programa de computador e define o regime de licenciamento e as gerações de uso. A Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610, de 1998, que reforça que o código, a documentação e as obras derivadas continuam sendo da contratada. O Código Civil, Lei 10.406 de 2002, que regula as obrigações e a rescisão e a responsabilidade civil das partes. E a LGPD, Lei 13.709 de 2018, que distribui as responsabilidades sobre os dados pessoais entre a controladora e a operadora, assunto que vamos detalhar mais à frente. O valor total do contrato é de R$ 84 mil e ele é distribuído em 9 itens. O maior item é o suporte técnico mensal, que ao longo dos 12 meses se totalizam R$ 24 mil. Em seguida, existem as atualizações de versão, que também ao longo de 12 meses totalizam R$ 10 mil, e o restante se divide entre a licença de cada módulo: financeiro, RH e folha, vendas e CRM, estoque, logística, BI e relatórios, além da implantação, configuração inicial e treinamento dos usuários. Um ponto importante é que durante os 12 meses de vigência, esses valores não são reajustáveis, ou seja, são fixos. Sobre o pagamento e vigência, o pagamento é dividido em 2 partes. Primeiro, uma parcela inicial de 45 mil, que cobre os módulos, a implantação e o treinamento, paga no ato da assinatura mediante nota fiscal. Depois, parcelas mensais de R$ 2.833,33, referentes ao suporte e as atualizações, com vencimento até o 5º dia útil do mês. A vigência é de 12 meses, prorrogável por aditivo, com reajuste anual pelo IPCA após esse período. Se houver atraso no pagamento, incide em multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA. E se o atraso passar de 30 dias, a contratada pode suspender o serviço, desde que avise com 5 dias úteis de antecedência. Já a implantação do sistema tem prazos de até 30 dias corridos a partir da assinatura. Agora, sobre as obrigações das partes. As obrigações são recíprocas. A Tecvision, como contratado, cabe entregar, manter e proteger e disponibilizar o Gestor Pro funcionando, prestar suporte dentro do SLA, entregar atualizações sem custo adicional, treinar os usuários, manter o sigilo sobre os dados da contratante, atuar como operadora nos termos da LGPD e responder por danos causados por falhas no software. Já Comercial Norte, como contratante, cabe pagar, usar e cooperar, efetuar os pagamentos em dia,
designar um responsável técnico e usar o software apenas para os fins contratados, fornecer os acessos necessários, comunicar incidentes de segurança em até 48 horas, manter um ambiente compatível com os requisitos técnicos e responder pelo uso indevido pelos seus colaboradores. Agora passo a palavra para o Vitor, que vai falar sobre propriedade intelectual, confidencialidade e proteção dos dados. Mesmo pagando pelo licenciamento, a Comercial Norte não se torna dona do software. A TechVision detém todos os direitos: código-fonte, código-objeto, interfaces, bancos de dados, documentação e manuais continuam sendo de titularidade exclusiva dela, protegidos pelas leis que já mencionamos. Se o contratante pedir alguma customização no futuro, a titularidade deste desenvolvimento específico precisa ser definida em um aditivo à parte. E se algum terceiro processar a contratante alegando violação de propriedade intelectual, é a contratada quem assume a defesa e os custos. Por isso, o contrato deixa expressamente vedado à contratante copiar ou distribuir o software, fazer engenharia reversa, ou seja, tentar descobrir como o sistema foi construído por dentro, modificar o código sem autorização, sublicenciar ou transferir o uso de terceiros e remover os avisos de propriedade intelectual do sistema. As duas empresas também têm um compromisso de confidencialidade que dura 5 anos após o fim do contrato, cobrindo dados financeiros, estratégias de negócio, código-fonte, base de clientes e processos internos. E essa obrigação vale até para colaboradores e subcontratados de ambas as partes. As exceções são informações que já são de domínio público, obtidas de forma independente ou que precisem ser reveladas por ordem judicial. Sobre a LGPD, o contrato define papéis claros. A Comercial Norte é a controladora, decide sobre o tratamento dos dados e atende os titulares conforme o artigo 18 da lei. Já a TechVision é a operadora, trata os dados apenas conforme instrução da controladora, tem até 24 horas para notificar qualquer incidente de segurança e precisa eliminar os dados ao término do contrato. Para fechar, vamos falar do SLA, Acordo de Nível de Serviço, que define os prazos de atendimento do suporte técnico conforme a gravidade do problema. Incidentes críticos, quando o sistema para de funcionar, tem atendimento em até 2 horas e resolução em até 8 horas úteis. Incidentes graves têm atendimento em 4 horas e resolução em 24 horas úteis. Incidentes moderados em 8 horas de atendimento e 72 horas úteis de resolução. E incidentes leves, como dúvidas e melhorias, têm até 2 dias úteis apenas para o atendimento. Além disso, o contrato garante disponibilidade mínima do sistema de 99,5% ao mês. Quando alguma das partes descumpre o contrato, existe uma escala progressiva de sanções. Começa com advertência escrita para faltas mais leves, passa por multa de 5% sobre o valor total em caso de inexecução parcial, chega a 10% em caso de inexecução total e ainda há uma multa diária de 0,5% por atraso, limitada a 10% do valor do contrato. Antes de qualquer penalidade, a parte tem direito a um prazo de defesa de 10 dias úteis. O contrato também pode ser rescindido por mútuo acordo com aviso prévio de 30 dias, por inadimplemento, se o problema não for resolvido em 15 dias úteis após notificação, ou por falência ou insolvência de qualquer das partes. Depois da rescisão, a contratante precisa desinstalar o sistema e a contratada tem 30 dias para devolver os dados em formato aberto. Por fim, qualquer disputa relacionada a este contrato será resolvida no Fórum da Comarca de Vitória, Espírito Santo. Mas antes de qualquer medida judicial, as partes se comprometem a tentar resolver o problema por negociação direta e, se necessário, por mediação. E qualquer alteração no contrato só vale se for formalizada por um termo aditivo, escrito ou assinado pelas duas partes. O contrato foi assinado em Vitória, Espírito Santo, em 3 de julho de 2026 por Carlos Eduardo Pereira, representando a TechVision, e Ana Paula Souza, representando a Comercial Norte. Com isso, encerramos nossa apresentação sobre minuta de contrato de licenciamento de software e suporte técnico. Obrigado a todos pela atenção.